Olá, amigos, bem-vindos ao canal Política em Alto Nível. E nós estamos inaugurando o nosso ciclo de debates com um tema que eu acho que todos vão gostar muito aí, dois debatedores de alta qualidade, né? E eu vou passar a, a ler o currículo de cada um desses nossos palestrantes aqui, dos nossos debatedores, né? Bem, Carlos Dias é carioca, possui formação em administração, direito e economia, fez política e estratégia na ESG, foi diplomado em relações internacionais pela San Ignacio University de Miami, fez economia pela Euroinova na Espanha, é filósofo honorário pela Academia Brasileira de Filosofia, foi deputado estadual no estado do Rio de Janeiro, membro fundador da Pastoral dos Católicos na política, foi autor da Lei do Ensino Religioso nas Escolas Públicas dos Estados do Rio de Janeiro, em 2020, é jornalista e articulista. Joel Serra é gaúcho, bacharel em Teologia e Contabilidade, pastor na Igreja Batista Atitude da Barra da Tijuca, líder do Movimento Cristão Conservador, foi secretário municipal, vereador, presidente da Câmara e prefeito na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e Senado Federal, atualmente exercendo consultoria na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vindo a vocês. E nós vamos, sem mais delongas, dar início ao nosso assunto. E o debate de hoje é a política ou melhor, a espiritualidade e a política. E eu vou começar pelo tema 1, que é política e espiritualidade, complementares ou inconciliáveis. Então nós temos aqui uma questão para o debate, que é a política e a espiritualidade. São faces complementares de uma mesma busca ou dimensões irreconciliáveis da experiência humana? Bem, e a partir daí nós tiramos uma tese. Política e espiritualidade nascem da mesma raiz, a busca por ordem e sentido, e se completam na construção de uma vida plena. E temos uma antítese, que é o ponto de vista contrário. Suas vocações distintas tornam a aproximação perigosa, podendo resultar em teocracias sufocantes ou espiritualismos alienados. Então, para dar início à conversa aqui, eu gostaria de ouvir a opinião do Carlos Dias a esse respeito. Ok? Bom, primeiramente, Kaufmann, agradeço essa oportunidade de estar contigo aqui no programa Política em Alto Nível, né? Eu queria saudar o pastor Joel Serra, que também abrilhanta, né, esse painel. Acho que é uma discussão extremamente relevante. E queria pontuar logo no sentido, logo no começo, que o grande problema que a gente vive não são de temáticas, quer sejam elas de ordem espiritual, de ordem política, ou espiritualismo e política, né? Na verdade, o que o certo modernismo fez com o mundo é simplesmente dividi-lo, aliená-lo a ideologias, a posições que o desconectaram ou tiraram a sua consciência de eternidade, né? Então, o grande ponto que eu vejo é que a restauração, que é exatamente o que nós precisamos do campo dos valores e da virtude, vamos dizer assim, é reconfigurar a natureza humana entre corpo e alma. Quer dizer, não há essa separação. Há, na verdade, uma unidade. A pessoa humana é uma só. E ela vive segundo suas vocações e dons dados por Deus nas expressões do mundo, quer seja na política, quer seja no trabalho, quer seja na família, enfim, em todos os ambientes, mas é uma única pessoa. Ela não é uma pessoa dividida. Então, é lógico que as ações, por exemplo, no mundo concreto, das ações da política, do bem comum, da busca do bem, da ordem, né, do sucesso, do progresso, ela parte do princípio fundamental de valores irrenunciáveis e universais. Então, não tem como, no campo da política, a gente não atuar nessa linha vinculada naturalmente vamos chamar assim, pelo direito natural, que se torna positivo na medida em que nós o aplicamos nas ações humanas. Então, a inspiração, né, de Deus, a graça de Deus, ela opera no homem livre e, a partir disso, ele trabalha não para uma construção de uma sociedade perfeita, porque nós somos imperfeitos, mas podemos, sim, limitar essas imperfeições e fazer com que a gente consiga, minimamente,
ter aqui na Terra um certo olhar daquilo que na eternidade podemos gozar certamente, com uma plena, vamos chamar assim, justiça e ordem. Perfeito, perfeito. Bem, Joel, você pode dar o teu testemunho agora, por favor? Bom, minha saudação ao Flávio Kaufmann, ao canal Política em Alto Nível, né? Ao Carlos Dias, que é o nosso companheiro hoje de debate aqui. Quero agradecer o convite, dizer que esse tema é um tema muito relevante nesse momento que nós estamos vivendo, inclusive no nosso país, com algumas dualidades, né? Mas eu gostaria de colocar aqui um ponto de vista, né, dessa relação entre a política e a espiritualidade, né, que ela, de alguma forma, ela é uma ligação até complexa, com um potencial de complementaridade, né, mas também para tensões significativas, porque ambas são esferas que lidam com a busca da ordem, do sentido e da justiça, né? Mas operam em dimensões um pouco distintas que nem sempre se alinham harmonicamente, né? Então, essa visão, ou seja, a enfatização da fé cristã, ela é responsabilidade de todo cristão, né, de viver os seus valores no mundo, né? E como bem disse o Carlos, nós não somos desconectados do mundo, nós somos seres tridimensionais, eu diria assim, uma visão que nós temos, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, nós vivemos em sociedade, nós precisamos interagir com com os nossos valores, né? E a política, ela é uma esfera de organização social onde se pode fazer a promoção do bem comum, pode ser um campo para expressar os princípios cristãos com o amor, o amor ao próximo, a justiça, os cuidados com os mais vulneráveis, né, que é o que os princípios bíblicos nos norteiam, né? E o cristão ele pode enxergar essa participação política como uma extensão da sua vocação espiritual, buscando influenciar a sociedade, né, com valores do reino de Deus, com valores que podem melhorar a sociedade através da política. E nós podemos citar vários exemplos, né, de figuras que mudaram o seu meio, mudaram a história, né, com a espiritualidade cristã dentro de um ativismo político. Nós poderíamos citar aqui Martin Luther King, né, que foi um dos grandes influenciadores nos Estados Unidos, né, e isso ilustra como essas dimensões podem ser complementares na luta por justiça e por transformação social. Perfeito, perfeito. Bom, então, eu vindo os dois, né, bem claros, bem concisos e bem estruturados, né, eu parto aqui para as minhas considerações, né, e eu sou, sinceramente, favorável à tese, mais favorável à tese do que à antítese, né. Eu acho que elas, embora pareçam inconciliáveis, na verdade, parecem inconciliáveis porque a política é voltada mais para a administração do mundo, né, dos interesses do mundo, e a espiritualidade mais para a elevação da alma, né? Mas eu concordo que elas ambas nascem da mesma raiz de necessidade humana, né, de ordem e de sentido, né?
A política precisa de fundamentos éticos, né, de valores para ser orientada, né, e a espiritualidade não pode se esgotar no recolhimento íntimo, é o que eu penso disso, né. Eh, eu vejo um mérito na antítese, que eu vou falar qual é. Ah, há casos históricos que a tentativa de convergência deu origem a teocracias, né. Então, porque as vocações são distintas realmente, né. Então a política lida com conflitos de interesse, negociação, poder, imperfeições humanas, né? E ela exige pragmatismo, né? Ao passo que a espiritualidade não, né? E até a política até certa dose de coerção, né? Então juntar as duas às vezes, a tentativa de convergência pode desembocar numa teocracia. Mas a minha síntese é a seguinte: a política e a espiritualidade, na verdade, eu acho que elas não devem ser vistas como rivais, né? E eu penso que elas são duas esferas em tensão complementar criadora. Foi assim que eu identifiquei, né? A política precisa da espiritualidade para recordar que a vida pública só tem legitimidade quando orientada por princípios que transcendem, né, o mero cálculo de interesse, e a espiritualidade não precisa se converter em partido ou ideologia para permanecer atuante. Né? Em outras palavras, meu ponto de vista, não se trata de fusão e nem de separação absoluta. Então, a política sem espiritualidade, ela tende a cair no niilismo, e a espiritualidade sem a política acaba por se tornar inoperante. E juntas, ainda que em tensão, né, elas oferecem a possibilidade de uma ordem mais justa e de uma vida mais plena. Então, eu acho que, de maneira geral, a nossa síntese aqui ela favorece mais a tese do que a antítese, né? Elas podem ser conciliadas. Vocês concordam com isso? Eu concordo em parte pelo seguinte, porque, na verdade, eu vejo que a questão da criação é a base do fundamento e ela tem sido negada à condição da existência humana, né? O homem parece que explodiu de alguma coisa, né? Ou então micro-ondas com pipoca, deve ser, né? Então, um aquecimento qualquer aí gerou, espocou lá e nasceram as pipocas, né? E aí nós batizamos as pipocas e tratamos nela com todo carinho, etc. Mas, na verdade, não é isso, né? A gente tem que perceber o seguinte: o fundamento, a política ela é um instrumento racional, né, de utilização de meios que estão disponíveis para, como o pastor bem falou, atingir o bem comum, atingir, por exemplo, uma equalização que já nos é dada na dignidade humana quando todos somos criaturas de Deus. A dignidade não está no objeto, está no sujeito, né? Na ação da criação, da escolha individual de cada um de nós como seres irrepetíveis. Então, eu acho que quando a gente soma isso na política um pouco de forma mais elevada, a política não é um mero instrumento material, ele é vamos chamar assim, um instrumento de benefícios, né, que são dados pela própria racionalidade iluminada pela espiritualidade, só que a ação humana se dá no tempo, no momento e no mundo. Então, nós convivemos com as realidades do mundo e as enfrentamos para que essas sejam, vamos dizer assim, mais positivas para a nossa convivência, quer seja social ou familiar. Então, quando eu falo da separação e essa busca novamente de uma integridade do corpo e alma, é exatamente isso, porque o que qualifica a existência humana é a sua condição de transcendência, a sua capacidade e força, né, de dimensão, de tanto operar no mundo temporal, mas também ter, vamos chamar assim, uma busca permanente de Deus que o qualifica, pela sua misericórdia, à vida eterna. Então, se a gente rompe com isso, nós somos, como o Kaufmann você falou, seres rivalizantes. Então, tudo vai depender da conveniência e de um pragmatismo falso, um pragmatismo que não tem conjunto de valores que permitam, por exemplo, as melhores escolhas. Elas vão ser sempre focadas, né, no objetivo de alguém e sempre no interesse, vamos chamar assim, de um poder central de controle. Sem dúvida, não há dúvida. Mas ainda assim, pelo que eu entendi, você entende que elas são conciliáveis, que elas podem ser e devem ser conciliáveis, né?
Sim, sim, sem dúvida que Perfeito. são, Tá mas bom. eu acho que fica um pouco mais clara a minha posição em relação a, vamos chamar assim, essa conciliação. Não, sem dúvida, mas eu acho que você vai ter chance nesse tema 2 de expandir mais esse seu modo de pensar, porque ele é bem parecido, né? O segundo tema é a espiritualidade como fundamento ou ameaça à política, né? Então a questão para o debate é: a espiritualidade deve ser fundamento da política ou mantida à distância para evitar abuso? Parecida com a primeira, né? Com uma pequena distinção. E a tese é: a política precisa da espiritualidade como correção moral, pois só assim evita degenerar em tirania o pragmatismo vazio. E a antítese: a união entre poder e fé tende à manipulação, transformando a espiritualidade em ideologia de dominação. Né? E eu então vou fazer o seguinte: eu agora começo pelo pastor Joel, para ele dar o ponto de vista dele, depois passo para o Carlos, ok? Joel, está com você a palavra. Muito bom. Bom, a fé cristã, né, ela sustenta que a espiritualidade, quando enraizada em valores bíblicos, né, ela pode servir como uma bússola moral para a política. Princípios como justiça, amor ao próximo, integridade e cuidado com aqueles que mais precisam, podem orientar decisões políticas, evitando que a política degenere a sociedade, né? E degenere se encaminhando para uma tirania, corrupção ou pragmatismos desprovidos de ética. Né? E os princípios bíblicos, eles nos exortam a nós cristãos a sermos luz do mundo, ou seja, influenciarmos a sociedade, influenciarmos o mundo, e o que pode incluir influenciar a esfera política Sem dúvida. com valores, né, do reino de Deus, né, líderes políticos guiados por uma espiritualidade autêntica, né, genuína. Eles podem promover leis e políticas que reflitam a dignidade humana e o bem comum. E como visto, alguns exemplos, né, que nós já referimos, inclusive, com relação a Martin Luther King nos Estados Unidos, e reformas inspiradas, né, pela fé cristã, como a abolição da escravatura, né, que foi impulsionada por cristãos em vários países, né? O William Wilberforce foi um que foi um dos grandes Líderes abolicionistas. Então nós temos aí inúmeros exemplos, né, que refletem essa dignidade humana e o bem comum, como visto em exemplos históricos, né, que a gente já citou. No entanto, a espiritualidade, ela como fundamento, ela exige muito cuidado, porque a política, ela é uma esfera de compromissos e também de conflitos de interesse. E mesmo líderes bem intencionados podem cair nessa tentação, né, de absolutizar as suas convicções e ignorar a pluralidade de uma sociedade, a sua cultura, né? E além disso, a Bíblia alerta contra a confiança excessiva em sistemas humanos, para que nós não venhamos cair, né, e deixar de cumprir os propósitos divinos, né? Porque a espiritualidade, ela, por um outro lado, né, a união entre a espiritualidade e a política, ela pode ser perigosa quando a fé é manipulada para justificar meios, né, justificar o poder pelo poder ou a dominação, né? E o próprio Jesus, ele rejeitou a tentação do poder político pelo poder, né? E ele criticou os fariseus da época, né, que eram os partidos que tinham naquela época, né, e que misturavam a religiosidade com a política e acabavam não cumprindo um propósito no reino, né?
Perfeito. Carlos, quer complementar então o seu ponto de vista a esse respeito? Que é muito parecido com a questão, é muito parecida com a outra, se você for analisar, né? Tem pequenos detalhes, né? Mas, por favor. Não, perfeito. Só uma contribuição complementar, né, alinhada com o pensamento que o pastor João Serra acabou de expressar. A visão é que eu digo o seguinte: nós temos que ter uma visão da política como um serviço, né, como um serviço ao bem comum. Na verdade, esse lastro vem desses valores universais que, logicamente, têm impactos culturais, né, importantes, que precisam ser respeitados, mas essa cultura também ela não pode ser, vamos dizer assim, sobrepujar valores fundamentais do cristianismo. Então, quando se fala em pluralidade, não significa que você deve abraçar erros conceituais, até mesmo da condição da natureza humana, né? O homem não deixa de ser homem porque alguém disse que ele não é. A mulher não deixa de ser mulher porque alguém disse que ela não Sem é, que dúvida, ela pode escolher a sua não há identidade. dúvida. O exercício da sexualidade não tem nada a ver com aquilo que a pessoa foi criada, né? Se o caminho é distorcido, é uma outra questão, mas não a torna uma outra pessoa que ela não é. Até mesmo com os próprios problemas e os paradoxos psicológicos que possa haver, né? Sem Que dúvida. muitas teses dessas venham tentar justificar. Mas o que nós estamos falando aqui, de uma maneira muito clara, é que eu acho que é uma síntese que eu poderia fechar minha argumentação, é que a espiritualidade ela só se dá num ambiente da ampla liberdade. E a liberdade, da mesma forma, ela só se manifesta, né, no ambiente da liberdade. Então, não tem. E quando a gente fala em liberdade, não é simplesmente um conjunto de vontades. A liberdade, na verdade, é uma escolha racional e espiritual, de fé e de dimensão humana, e também, obviamente, com a aspiração da criação, para o acerto, para a verdade, direcionada à verdade. Então, quando se fala que pode haver, de repente, determinados choques ou agir, por exemplo, de uma maneira tirânica, né, com a força, de repente, de um pensamento religioso, é o contrário, porque, na verdade, o pensamento religioso em si é exatamente o remédio contra Sem dúvida. não só a tutela contra a liberdade humana, e também contra a liberdade de expressão. Então, essa nossa posição aqui, ela é uma posição aberta a um amplo diálogo. Nenhum de nós aqui se furta a uma discussão ampla sobre essas temáticas. Não existe tema interditado. Mas quando se fala, por exemplo, do ponto de vista político, há certos temas interditados porque há um sistema de poder que quer estabelecer um controle central da pessoa e não promover a sua liberdade. Então, o que nós estamos voltando aqui, como falamos desde o começo, né, é uma crise no sentido de identidade, um enfrentamento com o poder e a política voltar a ser serviço. Aí, nesse sentido, né, nós não vamos ter nenhum tipo de conflito. Vão ter os conflitos naturais, né, dos pensamentos diferentes, né, das pessoas, etc., caminhos e tal. Mas como nós estamos falando dentro de uma perspectiva cristã, né, esse diálogo aberto ele faz no sentido de valorizar a condição da natureza humana. E a política é um meio, é um instrumento, né, de melhoria dessa condição. Tanto é que as pessoas parecem, né, que a história é uma coisa retilínea, né? Ela vai, vamos dizer assim, se repetindo. Ela pode até ter configurações de repetição, mas momentos diferentes. E a própria condição humana, ela não é evolutiva na sua dignidade, mas ela pode ser considerada evolutiva na medida em que outros elementos se agregam do ponto de vista externo a ela. Mas ela, como pessoa em si, ela é uma essência única. E ela é o mesmo que está no ventre da mãe, ou foi chamado antes ao nascimento, e é aquela que nasceu. Só que a
própria força e distorção de conceitos sociais, de conceitos políticos, né, que vedam, vamos dizer assim, o encontro do homem com Deus, aí sim a gente vê esse conjunto de distorções. Aí chama de pluralismo. Sem dúvida, não, muito bem explicado e bate exatamente com o que eu penso. Aliás, os dois. Vocês são os especialistas, então também é muito bom fazer o que o Carlos Dias fez agora, que é trazer às vezes, porque eu, por exemplo, o que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa a respeito, eu sou um generalista nesse assunto, até porque vocês viram pela lista aí que nosso ciclo de debate vai para um monte de setores, né? É a ciência e a política, o direito e a política, os militares e a política, que é a próxima, que eu acho que vai inflamar todo mundo, mas é importante que vocês tragam para o dia a dia, como o Carlos fez, até citando um exemplo. Bem, as minhas considerações é exatamente isso. Eu acho que a política, ela, quando isolada dos princípios espirituais, ela degenera num pragmatismo que é o que o Carlos falou. Ela nos torna seres rivalizáveis e isso aí não é bom. E eu concordo completamente que a espiritualidade é um antídoto para o niilismo político e contra a tirania. Não tenho a menor dúvida disso aí. A única coisa que eu podia ver de positivo na antítese é que, em alguns casos históricos, né, essa situação conduziu a teocracias, né, claras, né, teocracia medieval, os tribunais da Inquisição, né, e algumas ideologias modernas que a gente conhece que assumem, às vezes, roupagens messiânicas, né, e isso instrumentaliza a fé. Esse é meu ponto de vista, né? Como síntese, eu continuo achando que tem que haver uma tensão criadora entre ambos, espiritualidade e política, né? A política tem que reconhecer na espiritualidade uma fonte de princípios éticos, né, que transcendem e também que a limitem, que é aquilo que nós falamos para não degenerar em niilismo ou tirania, não é isso? E apoiando num filósofo que eu estou falando aqui, Tocqueville já percebia que a religião, sem governar, oferecia aos Estados Unidos um fundamento ético para a liberdade. Porque, aí voltamos ao que o Carlos Dias falou, sem liberdade, sem virtude, não há democracia, não há capacidade política nesse sentido, né? Então eu acho que não se trata de confundir fé com política, né? Mas de reconhecer que sem a espiritualidade a política adoece e sem a política a espiritualidade pode se isolar, né? Concordamos com isso? Carlos quer acrescentar alguma coisa? Kaufmann, eu só queria fazer uma observação rápida quando você fala da Inquisição, né? Aham. Na verdade, é o seguinte, o Estado, né, na verdade, se tornou um braço de execução daquilo que na verdade, foi o Tribunal de Inquisição. Houve erros, e são erros históricos consagrados, mas nós não podemos deixar de observar que foi um tribunal de misericórdia. As grandes questões ali estavam, né, entre o enfrentamento herético e as realidades religiosas, e o Estado usou a estrutura religiosa como um instrumento de controle. Né? Então, Aragão e Castelo, exatamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Não estou aqui, como diz o termo, né, querendo minimizar as ações de jeito nenhum, porque são ações humanas também e são falhas, mas, em grande medida, foram tribunais de defesa da fé. Eu concordo, Carlos. Agora, eu vejo nesse aspecto, especialmente da Inquisição, né, conhecem a teoria da homeostase, né, do equilíbrio que os organismos buscam, né? E a sociedade é a mesma coisa. Então, eu vejo, assim, por exemplo, ações como essas, muito parecidas com a ação, por exemplo, tomada recentemente pelo esse ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Elas levam todo o pêndulo para um dos lados, é uma força exagerada num sentido. E isso, o risco é quando volta o pêndulo, ele passar para o outro lado, que é justamente um exagero numa força contrária. Mas que houve, com certeza, excessos, né, naquela época, não há a menor dúvida, né? A melhor descrição disso que eu gosto é do
do livro de Dostoiévski, quando ele fala do grande inquisidor, dos irmãos Karamazov. Aquele capítulo é sensacional, sobre liberdade e sobre os excessos que pode advir de uma interpretação exagerada desses dogmas, né? Mas É, a questão, desculpe, só para. não, nós estamos Como aqui você para isso, estamos para usou, debater. como você usou alguma. Não quero monopolizar aqui a palavra, mas como você usou a questão do exemplo de hoje, nenhum processo desse ele foi baseado em fraude. Estou falando da questão, eram convicções formais de violações, né, heréticas nesse aspecto. O que nós estamos assistindo hoje é uma fraude processual consciente daquele que executa. Então, não é só uma falha de caráter, né? É uma falha, por exemplo, do próprio sistema de direito que foi cooptado por uma estrutura criminosa que se arvorou no sentido de eliminar, aí vamos a uma outra ponta, né? Vamos chamar assim, né? a uma expressão de pensamento e de força política que é dominante no Brasil, que só tem uma forma de controlar, é a sua eliminação e sua extinção pela força. Então, eu acho que a comparação nesse sentido, ela não traduz muito fielmente, porque aquele que está executando a operação sabe que está cometendo e foi o produtor da fraude. Essa é a grande diferença. Sabe, isso eu concordo contigo, eu não tenho a menor dúvida que sabe, mas veja só, às vezes a sabedoria, né, ela é equivocada, né? Eu vejo isso, por exemplo, na posição dos militares hoje em dia, eu vejo da mesma forma. E nessa posição, por exemplo, de determinadas pessoas, não digo que seja o caso exatamente desse ministro, porque eu não o conheço, a gente só vê os efeitos, não sabe o que ele pensa, mas pelas ações e pelos resultados a gente vê um gosto específico pela tirania e coisa e tal. Agora, eu acho que no caso dele e de outros aí na área de direito, aí é fruto daquele ativismo judicial que já é decorrente daquela lavagem cerebral grantista e da teoria crítica da sociedade lá da Escola de Frankfurt. Então, agora isso aí está chegando no juízo, né? Está chegando no direito. Então, nós estamos vendo aí os primeiros ativistas sociais. Isso aí também começou lá em 1970 na Itália, né? Com aquele grupo de magistrados que depois redundou no Rio Grande do Sul, naquele grupo de magistrados que resolveu abraçar essa tese do juiz alternativismo e que o juiz é um agente social e que tem que promover a justiça social. Ele não é mais juiz, não tem mais imparcialidade nenhuma, né? Mas eu vou para o próximo tema, porque isso também, se a gente ficar nessa linha aqui, nós vamos discutir bastante tempo. Mas é ótimo, a discussão está muito boa, né? Nós vamos para o tema 3 agora, que é interessante. A exclusão da espiritualidade e o fracasso marxista. A exclusão da espiritualidade é a raiz do fracasso marxista ou o marxismo é a denúncia necessária de abusos religiosos, né? Então, a tese ao negar a dimensão espiritual, o marxismo mutilou a natureza humana e produziu regimes opressivos. E a antítese, a crítica marxista, foi reação legítima contra o uso da fé como um instrumento de opressão social. E eu começo agora, então, pelo Joel. Bom, a exclusão da espiritualidade como a raiz, né, do fracasso marxista, no meu ponto de vista, né, que é um ponto de vista teológico aí de alguns pensadores, a negação dessa dimensão espiritual pelo marxismo foi e é uma falha central que contribuiu para que o fracasso histórico do marxismo acontecesse, né? O marxismo, em sua visão materialista e reduzida à existência humana, e todos os fatores econômicos e sociais, né, que ele estabelece como teoria, como, né, rejeitando a espiritualidade como uma superestrutura ilusória que perpetua a opressão, conforme a famosa frase do
do Karl Marx, né, que a religião é o ópio do povo, essa visão ignora a profundidade da natureza humana, que foi aquilo que o Carlos falou lá no início, no primeiro bloco, né? E que é essa natureza humana que é criada à imagem de Deus, né? Nós temos em Gênesis, nós vamos dar como base, né? Que exclui não apenas a necessidade, as necessidades materiais, mas também os anseios espirituais por propósito, transcendência e redenção. E ao excluir a espiritualidade, o marxismo ele falhou em compreender a totalidade do ser humano, resultando então com isso em regimes que paradoxalmente substituíram a fé religiosa por uma espécie de idolatria secular, né? O que é o culto ao Estado, onde o partido ou o líder se torna esse Deus. Eles querem tirar Deus do centro, né? Querem tirar Deus da centralidade e colocar o Estado, né? O Estado se torna um Deus onde ele dá o Bolsa Família, dá isso, dá aquilo, né? E aí a pessoa não precisa mais de Deus, ela não precisa mais da transcendência, ela não precisa mais do espiritual, porque ela é suprida no seu material. Aí é um grande equívoco, né? E a Bíblia nos adverte contra a substituição de Deus por ídolos, né? Nós temos lá no livro de Êxodo. E os regimes marxistas, como a União Soviética ou a China maoísta, né? Frequentemente produziram opressão, violência e controle totalitário ao tentar preencher o vazio espiritual com ideologias humanas, né? E a ausência de uma moral transcendente ancorada em Deus deixou esse sistema vulnerável à corrupção do poder, como visto em passagens, né? E que alertam sobre esse perigo de líderes que se colocam acima da vontade divina, né? E então essa crítica marxista como denúncia legítima de abusos religiosos. Por outro lado, essa crítica que eles fazem à religião como instrumento de opressão social contém elementos que ressoam no nosso meio até hoje, né? E a gente tem exemplos dessas tiranias, né? E hoje, se nós fizermos um paralelo entre os países que optaram por essa ideologia, nós vamos ver que nenhum deu certo, né? A gente vai ver que foram carcomidos pela falta de liberdade do ser humano, aonde nós levamos os países que tiveram a sua base cristã, democrática, né? Nós vamos ver que são os países mais desenvolvidos do mundo hoje, né? Comparando um com o outro. Então, eu acho que o grande erro do marxismo é exatamente tirar Deus da equação. Da ação. Embora no Brasil nós precisamos alertar que o sistema socialista que se infiltrou no Brasil, eles já perceberam essa falha que houve e eles já vieram com a teologia da libertação dentro das igrejas. Só uma parte do que você está falando, só para dizer, porque nós estamos justamente conversando isso antes da gravação aqui, eu e o Carlos Dias, falando a esse respeito. Mas conclua, por favor, diga lá. E eles se infiltraram para tentar usar, né, sem tirar a questão da religiosidade, a questão da crença, da espiritualidade, né, se infiltraram com as teologias, né, usurpando, né, esses princípios e tentando usar a própria igreja, né? E isso não é também, ela não é só da Igreja Católica, mas na própria Igreja Evangélica nós temos os infiltrados aí, né?
que tentam de todas as formas minimizar os princípios, né, de Deus, os princípios que nos balizam, né, que é a célula principal da sociedade, como a família, querendo destruir, né, e tentando fazer de todas as formas as implantações ideológicas no nosso meio. E nós precisamos ficar atentos para isso, né? Tanto nós cristãos evangélicos como os cristãos católicos, que têm denunciado, né, essas anomalias que são esses infiltrados no nosso meio aí, tentando nos minar por dentro, né? Perfeito, muito bom. Carlos, por favor. Eu estou de pleno acordo com essa questão, né, do marxismo ele ter expurgado, né? Porque, primeiro, é o seguinte, o marxismo é uma filosofia, né, de um pensador que, na verdade, você vê que se acoberta, né, num conjunto de outras visões, né, e busca, entre aspas, uma síntese para que eles possam, né, colocar as suas linhas, ideais, princípios de formação que, na verdade, elas se chocam com a própria realidade humana. Então, o expurgar a condição da natureza humana é fundamental porque não teria lógica da convivência entre o pensamento marxista e a pessoa humana, sua própria condição de existência. É apenas um instrumento. Quando até se fala o comunismo, ele é uma negação do espírito. Né? Então, não há possibilidade de qualquer convivência e nem mesmo utilizá-lo como instrumento crítico, que muitos até imaginam utilizá-lo como instrumento crítico do capitalismo. Mas, na verdade, vamos chamar assim, Marx é um parasita de pensadores, ele rouba alguma coisa de Hegel, né, que em termos de estrutura de pensamento que é até positiva, né, no sentido de Hegel, não dele. Então, é exatamente uma fraude. E a gente tem um pensador, o Eric Voegelin, que fala da restauração da ordem, se não me engano, né? E nessa linha, o que acontece? A crítica à condição do marxismo é muito clara, porque você imagina você querer montar uma estrutura totalmente, não vou falar nem do cristianismo em si, mas totalmente desalmada em relação ao homem, quer dizer, é um instrumento, né, de um sistema revolucionário, né? Uma mudança que se busca sempre, ele, eu não sei se vocês repararam isso, devem ter reparado, mas talvez as coisas às vezes passam assim muito assim desapercebido, mas lá na década de 70 a gente falava muito da utopia comunista. A utopia era alguma coisa assim, né, bonita, etc., mas sempre inalcançável. Então, eles tiraram essa expressão utopia, a palavra utopia, porque, na verdade, o comunismo é uma coisa que sempre é uma meta, é que nem a meta da Dilma, né? Nunca chega à condição efetiva de alcance. Então, a destruição permanente de valores e de estruturas, que é isso que precisa também ser dito, né? Estruturas formais de governo, né? Elas são o exemplo formal do fracasso dessa linha de pensamento. Então, há um atraso profundo, né? Um atraso profundo na adoção dessas ideias. Você vê, por exemplo, a questão da morte de crianças do ventre da mãe. Como é que pode se admitir, né, por exemplo, práticas, né, como o aborto, o descarte humano, a questão, por exemplo, da eutanásia, a utilização de drogas, né, como, vamos chamar assim, como instrumento de ação de liberdade. Como é que você pode ter instrumento de ação de liberdade daquilo que depois lhe escraviza de forma permanente? É pior do que um grilhão, né, que você usa. Né? Quer dizer, então, eu acho que o marxismo, na verdade, ela foi uma falha estrutural da inteligência humana, né? E acho que a gente deve combatê-lo com toda a força, não como uma eliminação no sentido do esquecimento, da existência, ou de queimar livro, não é isso. Eu estou dizendo que é necessária uma força
formal de enfrentamento do pensamento do marxismo, e só que o único enfrentamento são, de fato, as condições teológicas. Não é simplesmente uma mera, vamos chamar assim, filosofia, né, linhas de pensamento humano, que algumas, com certa racionalidade, conseguem atingir sem a perspectiva da fé, vamos chamar mais infusa. Mas sem a perspectiva da fé e da dimensão humana, o marxismo é um grande perigo que pode voltar de forma cíclica, entendeu? Eu acho que eu penso exatamente nessa linha. Concluo aqui, então, essa é verdadeiramente um fracasso. É um fracasso. A espiritualidade é um determinante dessa linha de fracasso. Você, como Nietzsche, né, falou, tipo, Deus está morto, né? Então, beleza, que bom. Agora, eu quase tenho certeza, porque eu também não vou aqui, né, me arrogar a saber, né? Não sei, a pessoa às vezes no finalzinho do seu leito de morte tem um arrependimento sincero, né? Então, enquanto a graça de Deus. Mas se não for nesse caminho, a gente sabe bem onde ele está, né? A gente sabe onde Deus está, ele também nessa condição, né? Que eu faço aqui de ressalva. Nietzsche atribuiu a Zaratustra, isso ele não teve coragem de atribuir a ele mesmo essa frase. Mas perfeito. Concluiu? Concluiu, Carlos? Então vou fazer a minha conclusão aqui, as minhas considerações. Eu concordo em gênero, número e grau com vocês nesse tópico, né? Eu acho que aquela afirmação de que a crítica materialista poderia servir como um alerta contra o capitalismo e coisa e tal, como uma limitação, não funciona. E acho que a fé, a religião, foi um dos principais fatores para eliminar, para reduzir o capitalismo, porque a espiritualidade ela não é um adorno cultural, né? Mas é uma fonte de sentido, uma fonte de valores universais e de coesão social. Eu acho que quando o comunismo reduziu a realidade humana à matéria, né, e as relações econômicas também, né, ele mutilou a natureza integral do homem. O assunto é de religião, claramente. A minha síntese é nesse sentido, completamente a favor da tese. Agora, já que nós abordamos alguns aspectos aqui filosóficos disso aí, eu gosto muito de Hegel, né? Sou um hegeliano, e até se viram pelo estilo do debate que eu montei aqui. Mas eu acho que Karl Marx ele fez uma leitura equivocada de Hegel. Se você olhar, e que depois foi tentada uma correção que piorou, a emenda piorou o soneto pela escola de Frankfurt, né? Mas ele quando quando ele pegou o materialismo histórico, né, e já afastou a espiritualidade do homem, mas quando ele pegou o materialismo histórico e juntou com a dialética hegeliana e criou aquela situação em que a tese é a opressão que existe, a ditadura do capitalismo e coisa e tal, e criou como antítese o socialismo para depois alcançar uma síntese que é a ditadura do proletariado, eu já penso, qual a síntese que é pior que a tese e que a antítese? Porque se você conclui que uma síntese é uma ditadura, não há nada pior do que isso. Então, não pode haver nenhuma lógica nesse tipo de pensamento, né? E tanto é que o marxismo foi um fracasso total, não só dogmaticamente, não só em termos de filosóficos, mas claramente, economicamente, foi um desastre na vida de todas as pessoas, né? E retirar a espiritualidade criou um anseio por aquelas pessoas. Então ficou um caldeirão também em ebulição, esperando uma palavra divina qualquer, que eu acho que no caso da União Soviética veio do Papa João Paulo II. Né? E o interessante nesse negócio é que a escola de Frankfurt... o interessante também é o seguinte, é que no marxismo você não encontra o proletário. Não existe aquele lumpen proletariado e o proletário que gosta de ser proletário, não é? Que vai sempre ter essa situação, essa classe estratificada. Já foi demonstrado que o o proletário quer é ascender de vida, é aspirar a coisas melhores, né? A própria espiritualidade prevê isso, né? Então, na hora em que eles não conseguiram encontrar esse proletário, a escola de Frankfurt criou
isso que o Carlos falou, que é a tal da dialética negativa. Então, a dialética negativa é o seguinte: é a meta da Dilma. Você não chega a lugar nenhum. O negócio é ficar sempre em conflito, sempre em guerra. E aí você fica procurando classes para poder se contrapor. Então, é branco contra preto, é homossexual contra heterossexual, é mulher contra homem, e por aí vai, entendeu? Então, não tem fim esse tipo de coisa, né? Então, eu sou completamente favorável à tese aí, o que vocês falaram, nós concordamos, é um desastre, o marxismo é um desastre, e o Carlos está certo. Se você não adota aquele lema da UDN, que como é que se chama? O preço da liberdade é a eterna vigilância, embora a gente discuta que tipo de liberdade tem se você ficar o tempo todo vigiando, mas a verdade é que é isso. Se você bobear com esse pessoal, eles voltam, vão subverter e vão acabar com o nosso futuro, porque eles atacam diretamente as novas gerações, né? Podemos passar para o outro tema? Então vamos para o próximo aqui. Foi muito boa essa discussão, está sendo excelente. E a gente vai bater num ponto interessante aqui filosófico, que é o relativismo, veneno ou conquista da modernidade? A questão para o debate é: o relativismo é corrosão dos fundamentos éticos ou oportunidade de liberdade e diversidade? A tese: o relativismo dissolve verdades universais, fragiliza a família e abre espaço para autoritarismo. E a antítese: o relativismo garante pluralidade e protege contra a imposição de uma moral única. Então, vou começar agora com o Carlos. Carlos, qual é a sua opinião a respeito disso, do relativismo nesse sentido? A questão do relativismo, ela se baseia muito nessa falta de uma percepção real da sua identidade, né? Então, quando você entra em qualquer tipo de discussão, por exemplo, quando nós estamos aqui, né, nós três, cada um de nós, temos nossas identidades, e essas identidades dialogam, porque temos convicções, né, sobre os nossos pensamentos e nossa linha. Isso nos permite não só conviver, né, de maneira harmônica com pensamentos eventualmente até diferentes, mas outros até que se completam, etc., e perspectivas, né, mas nós não deixamos a nossa identidade para dialogar. O relativismo, ele faz exatamente o contrário. O relativismo é algo... Pensei que tipo assim, tem um padre falecido, amigo meu, Frei Bruno Palma, um grande dominicano. Ele dizia o seguinte: são os invertebrados gasosos, né? Que é a coisa, eu acho que é a expressão mais assim, do nada que se pode ter aí, esse tipo de coisa. E a gente perdeu, por exemplo, que a lei natural, ela é vamos chamar assim, ela é um fundamento da autoridade civil. Então, quando você perde esse conjunto de valores e esse relativiza, por exemplo, família, né? Tem muito, família, porque a família é a base da sociedade, uma organização social. A família não é nada de base da sociedade, a família não é uma organização social. A família é uma estrutura sagrada, onde o amor verdadeiro se encontra e a gente, no projeto de Deus de multiplicação, de crescimento e de amor, aquela estrutura, ela faz com que a convivência social e as relações sejam extremamente positivas. Não é o contrário. Ela não é uma invenção da ciência social humana, né? Então, essas coisas se perverteram, quer dizer, mudaram isso. Então, quando eu falo que essa questão da lei natural ser o fundamento da autoridade civil, que ela tanto é do ponto de vista da sua expressão moral, do seu pensamento, e também da própria condição dos acordos legislativos que a sociedade precisa pactuar nos ambientes políticos, que é o que nós estamos discutindo aqui, né? Leis úteis, né, que façam que haja um crescimento, né, das virtudes, dos princípios. Então, eu tenho absoluta certeza que essa questão da relativização, ela veio para uma suposta ação de modernização, mas essa modernização que eles falam da sociedade, vocês percebam sempre, ela não basta, por exemplo, uma questão tecnológica,
um pensamento avançado numa determinada linha de criação ou de arte, ou o que for, ela sempre entra na negação da vinculação permanente de Deus com o homem. Sempre querem fechar a possibilidade da abertura do homem para a graça de Deus. Porque a graça de Deus é demanda permanente, né? Nós é que limitamos a operação da graça de Deus. Então, essas linhas de relativismo é exatamente isso. E eles vão em focos centrais. Por exemplo, a questão das crianças, né? A vida, a sua relativização, a questão, por exemplo, mais fundamentais e absolutas, né? Como o direito à vida. Nós não estamos falando nem de bens materiais, nós estamos falando de existência. Qual é o sentido de você ter qualquer patrimônio, bens, herança, etc., se você não tem uma condição básica, fundamental, que é o direito e o princípio fundamental à vida? Como uma sociedade dessa pode progredir e prosperar se ela não preserva uma essência fundamental, que é a própria garantia da existência? Então, eu acho que esse relativismo ele é um tremendo veneno, é um perigo formal, né, às construções sociais, e no sentido positivo da expressão, que você possa garantir uma convivência pacífica. O relativismo é altamente destrutivo, ele permite cada vez mais que as rivalizações cresçam, né? E, ao mesmo tempo, ele está a serviço de um objetivo controle, né, opressor, né, da alma humana. Então, eu tenho a convicção de que vamos chamar assim, é uma impossibilidade, né, de uma convivência e de superação, como falam, de valores éticos, né? Porque as pessoas perderam um pouco, aí eu concluo, essa não é só com a questão da transcendência, de missão de eternidade, mas também de uma condição tradicional da existência. Eu, por exemplo, o que eu construo, o que eu sou, o que eu avanço na melhor condição que eu posso da minha vida, eu recebi uma carga de tradição não só familiar e de outras tantas gerações que construíram isso. Então, quer dizer, eu não sou o centro da natureza. Então, as pessoas, quando esse tal relativismo, ele joga tanto o futuro no lixo e o passado ele nem considera. Porque, na verdade, só basta essa tal existência, é o meu prazer, é a minha vontade, é o meu desejo. Quer dizer, então, na verdade, é um conjunto egocêntrico que não consegue se relacionar com nada. E se não consegue relacionar com outro, você gera o quê? Permanentemente conflitos. Mas aí precisa negar a própria realidade humana, sua natureza transcendente e sua consciência de eternidade. Porque é só isso que, vamos chamar assim, permite que eles consigam avançar. E do nosso lado, o silêncio tem sido muito pesado, muito pesado. Nós precisamos voltar aos conflitos. Conflito não significa simplesmente esfaquear alguém, botar uma arma, atirar, nem é isso. O conflito mesmo, do enfrentamento dessas ideias destrutivas. E aí, não sei, por um zelo talvez, ou sei lá o quê, eu não quero aqui qualificar, as pessoas têm medo desse enfrentamento, o que é eu diria, um grande desserviço. Não leram São Tomás de Aquino, não, melhor, não leram Santo Agostinho, da Guerra Justa, né? Mas, por favor, Joel. Muito bom, eu concordo em número, gênero e grau com o Carlos, e eu acho que complementar o relativismo realmente ele é uma corrosão, né, dos fundamentos éticos, né? Como cristãos, nós devemos o cristianismo, né? A verdade moral e espiritual, ela é absoluta. Os fundamentos bíblicos, né, como palavra de Deus, né, e na natureza imutável de Deus, enquanto o relativismo, que sugere que a verdade e a moralidade dependem do contexto da cultura, né, ou perspectivas individuais, ela entra em conflito direto com essa visão cristã, porque ele é percebido como uma ameaça, né? É uma erosão da autoridade dos princípios, né, dos princípios bíblicos, né?
O relativismo ele desafia a ideia de que a Bíblia ofereça normas universais, imutáveis para a ética, né, e para a conduta humana. E para nós cristãos, né, aquilo que o Carlos bem colocou, os princípios, como os 10 mandamentos, por exemplo, ou o ensino de Jesus sobre o amor, sobre a justiça, não são negociáveis, nós não negociamos isso, né? Ou adaptamos, ou moldamos conforme a cultura, as preferências pessoais, né? Não, nós temos isso como absolutos, né? E quando você relativiza, você trabalha no sentido de tirar Deus do centro e colocar o homem, né? O ego do homem no centro das questões, né? Então é uma grande armadilha que se usa para realmente destruir a base, né? E destruir os princípios, destruir a natureza divina, né? Dentro do homem. E aí vem as erosões e as desorientações morais, né? Sem um padrão absoluto, onde o relativismo pode levar a sociedade, onde cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, né? É o que nós encontramos lá no livro de Juízes, né? No capítulo 4, a gente vai encontrar isso aí, resultando em confusão moral, fragmentação social, né? E nós cristãos frequentemente citamos nessas questões, como o aborto, que o próprio Carlos citou, né? Questões como a sexualidade, a eutanásia, como áreas onde o relativismo justifica práticas contrárias aos valores bíblicos, né? Então, eu acho que esse ponto aí o Carlos conseguiu ser feliz e colocou muito, muito bem, e eu concordo com ele, né? Perfeito. E nós precisamos realmente denunciar essas anomalias. Nós não podemos ficar calados. Ele bem colocou, nós até nos recolhemos, quando na verdade nós precisamos avançar, precisamos tocar a trombeta, né? Precisamos tocar a trombeta e sermos os guardiões dos portais das nossas cidades, do nosso país, do nosso estado, né? E não nos amedrontarmos, não nos apequenarmos, né? Com relação a esse tema importante que o relativismo tem trazido hoje, com a libertinagem, misturar com liberdade, né? E diversidade, né? Então, a gente precisa nos posicionar assim. Sem dúvida, não. Eu fico aqui ouvindo o que vocês estão falando, maravilhado, estou ouvindo coisas que fazem todo sentido, fazem eco aqui na minha alma, né? Mas eu fico procurando, então, o que é que eu posso advogar aqui, como advogado do diabo, ver alguma coisa de positivo. É difícil de encontrar, né? Porque no caso do relativismo, eu penso o seguinte, as conclusões que eu cheguei analisando o assunto. A justificativa para o relativismo é de que ele seria um avanço da consciência moderna, quando ele rompe com verdades absolutas que antes eram usadas, algumas vezes foram usadas para perseguições, dogmatismos, né, e violências, né? E ele ataca exatamente a família, quando imagina que a família possa ser vista de formas mais flexíveis, o que até biologicamente é errado, porque a sociedade não cresce nesse sentido, né? No aspecto espiritual, que o Carlos citou da família, onde ele mencionou uma coisa interessante, que o direito, a lei, né, na verdade, ela é decorrente da lei natural, da lei de Deus, né? Então é aquela corrente que a gente
tinha, que eu acho que foi até um aprimoramento da nossa corrente que existia aqui de positivismo, em que a lei era aplicada pelo juiz conforme ela é, ó, e apareceu o naturalismo, que é justamente a prevalência da lei de Deus sobre a lei, nos casos em que há conflito, né, da lei dos homens, né? Agora, no caso do relativismo, essa afirmativa de que é um avanço de consciência é que cria uma capa, uma pele de cordeiro sobre o lobo, e ele é extremamente corrosivo, isso não há nenhuma dúvida, é a corrosão dos fundamentos morais e sociais da sociedade, na medida em que corrói a família diretamente, né? É o relativismo, por exemplo, que permite a janela de Overton, né? Que é aquela mudança de opinião da sociedade na medida em que você procura ângulos diferentes para amaciar ou açucarar determinadas coisas. Então, no caso do aborto que o Carlos citou, aí se coloca aquela situação do direito da mulher sobre o corpo dela. Isso é uma forma de mudar a janela e dizer, não, poxa, tem que ter direito sobre o seu próprio corpo, então aí o assunto fica mais palatável para a sociedade aceitar. Mas o relativismo, ele principalmente ele impõe um vazio moral, né? A sociedade fica, quando ela é relativizada, quando ela aceita o relativismo, eu acho que ela fica uma presa mais fácil de ideologias e projetos totalitários, né? Então, porque eles se aproveitam da desagregação, né? Então, o relativismo não liberta, ele escraviza, né? Bem, E o relativismo, você fala até é contra a ciência, porque, na verdade, a criança não faz parte do corpo da mulher, né? Ela é é uma verdade. hospedeira. Então, contraria a própria biologia. Então, é o que você está falando. É muito mais uma coisa semântica, né? Que eles tentam, do ponto de vista, tratar, vamos dizer assim, mais sentimentalista, né? Do que propriamente a verdade. Então, realmente, o relativismo é um grande problema, porque não precisa disparar uma bala. É, Né? Você não precisa fazer absolutamente, não precisa matar ninguém, não precisa, tipo assim, entendeu? Não criar nenhuma força revolucionária, né? Você tem uma potência do falso nesse pensamento que arrasta, né, um conjunto de pessoas para uma vala de destruição. É interessante você olhar o relativismo, não? Você pode falar em Sartre e coisa e tal, mas o relativismo, ele, na verdade, o grande patrono do relativismo, a gente pode dizer assim, foi Parmênides. Lá atrás, na Grécia Antiga, quando ele falou: o homem é a medida de todas as coisas. Ele